A PEC que prevê o fim da escala 6 por 1 pode gerar aumento médio de 5,5% no preço dos imóveis aqui no Brasil, segundo o estudo da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. O prazo para a transição e a adaptação para o setor são temas levantados pela associação. Para dar mais detalhes sobre o impacto previsto, eu chamo aqui Luiz França, que é presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Luiz, sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Uma ótima tarde, seja bem-vindo ao Money News. Muito obrigado, é um prazer estar com você e com toda a audiência do CNN Money News. Tivemos já um texto que passou pela Câmara dos Deputados e está agora estagnado no Senado. E ele solucionou algumas das nossas dúvidas, por exemplo, sobre o plano de transição para essa nova escala de trabalho, para essa nova jornada que está sendo proposta no Congresso Nacional. Esse plano de transição, ele condiz com as necessidades do setor para se adaptar? Teria tempo suficiente para a gente redesenhar o trabalho para o setor de construção, principalmente? Não, o plano de transição não condiz com a necessidade do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado de longo prazo, ou seja, você faz um lançamento, após o lançamento, você ainda leva de 36 a 40 meses para entregar aquele empreendimento. Eu não vou nem discutir o que acontece antes do lançamento, que você precisa obter todas as autorizações legais. Mas então, se você já iniciou uma obra agora, você vai levar de 36 a 40 meses para terminar essa obra. Então, a transição que está se propondo é muito pequena. Ela inviabiliza, tá certo, uma transição organizada. Transição organizada aconteceu em outros países, inclusive em países que foram citados na argumentação da PEC, pela Câmara. Eles citaram México, Colômbia, Chile, e esses países tiveram um período de transição de 4 a 8 anos. Quer dizer, isso me preocupa muito. Você dá como exemplo alguns países e depois você vem com uma transição curtíssima que não atende. Tenho certeza que não atende o segmento imobiliário de incorporação e também não atende os outros segmentos da economia brasileira. Então, isso é uma grande preocupação, não só nossa, como de todos os outros empresários brasileiros. Consequência é custo. Isso está sendo debatido no Congresso Nacional, agora no Senado Federal. Parece que a casa está mais disposta a tomar um pouco mais de tempo para debater esse tema. Como é que está essa interlocução? E essa é a principal preocupação de vocês, não ter tempo suficiente para fazer a transição e ter uma disparada de custos repentina? O que acontece, primeiro que a gente acha que discutir um assunto como esse tem que discutir num período muito mais longo, número um. Número dois, um ano de eleição não é um ano para discutir esse tipo de assunto. Então, isso são dois pontos fundamentais. Com relação ao diálogo, a gente sempre teve um diálogo muito grande com a Câmara, com o Senado, tivemos com o presidente da Câmara, tivemos com o presidente do Senado e vamos continuar conversando com os senadores. Agora, quem sofre com isso, na verdade, é o comprador do imóvel. Como você colocou aqui no começo da entrevista, o preço do imóvel pode ser majorado em 5,5%. O que significa isso? Um aumento de 5,5%. Atualmente, todo mundo, em todos os países do mundo, eu quero dizer, o que acontece? As pessoas compram os imóveis com financiamento imobiliário, certo? E quando você tem um aumento dessa magnitude no preço do imóvel, aqui no Brasil, você vai tirar a possibilidade de compra de imóveis para 2,5 milhões de famílias. Então, isso é um número impactante, aonde você terá famílias que precisam ou gostariam de comprar o imóvel e vão perder a oportunidade de comprar esse imóvel neste momento com essa majoração de preço. Então, é preocupante. Aumento de preço no mercado imobiliário, sim, vai existir. E existirá também aumento de preço em todos os outros mercados. Quer dizer, quando você fala da mudança da escala, você imagina o que vai acontecer no comércio. O comércio vai ser obrigado a contratar um número maior de pessoas para estar funcionando da maneira a qual ele funciona hoje. E isso vai acontecer o quê? Vai aumentar o preço de tudo. Aumentando o preço, quem vai pagar por isso é o comprador, é a população brasileira. E a população brasileira ainda não entendeu que haverá uma majoração de preço e ele será prejudicado, pois o poder aquisitivo dele não vai ser possível para ele adquirir coisas que ele adquire hoje, por exemplo. Então, isso não ficou claro na cabeça das pessoas. Então, em toda pesquisa que se faz, as pessoas têm algumas respostas. Quer trabalhar menos? Quero. Mas ninguém perguntou completamente, sabe que a consequência pode ser essa? E qual seria a sua resposta? Muito provavelmente,
grande parte das pessoas ia responder não. Então, essa é a grande preocupação. Para a população não está claro o que vai acontecer depois com relação ao preço de tudo no Brasil. Eu queria entender dinâmica de demanda, porque a gente viu nesses últimos anos uma demanda muito aquecida por imóveis no Brasil, inclusive os preços subindo até um pouco acima da inflação. Então, muita gente aproveitando algumas condições diferenciadas de juros para fazer alguma aquisição, principalmente de imóveis voltados, por exemplo, para classes mais baixas de renda. Eu queria entender, com essa mudança, você acredita que vai ter alguma mudança especificamente na demanda por imóveis? Ela vai continuar e o que vai acontecer é só o orçamento da família que vai ficar cada vez menor, porque ela não vai deixar de comprar imóvel, mas vai deixar de gastar com outras coisas no mês. Qual que é a leitura de vocês sobre isso? Não. Quando você tem aumento de preço do imóvel, para todas as classes, inclusive para a classe, como você falou, as classes, aquelas que se utilizam do Minha Casa e Minha Vida, o que acontece? A prestação vai subir. E a prestação subindo, você tira famílias da possibilidade de comprar um imóvel. Isso é drástico quando a gente fala do Minha Casa e Minha Vida, que é um programa importantíssimo para o Brasil, pois é um programa onde você coloca as pessoas numa habitação adequada. Você, quando coloca uma pessoa numa habitação adequada, você vai requalificar aquela família com a possibilidade dos filhos terem outra visão de Brasil, poderem morar num lugar melhor, poderem estudar em lugares melhores ou seja, essas pessoas serão importantes para o Brasil, bem preparadas, porque serão as futuras pessoas que estarão aqui no Brasil trabalhando, gerenciando e tudo mais. Então, isso é importantíssimo. Nós vamos perder essa oportunidade de melhor qualificação das pessoas, melhor oportunidade das pessoas terem uma condição melhor no seu futuro. Então, isso me preocupa bastante. E, com isso, nós vamos perder aqui alguma coisa que é muito importante. Um déficit habitacional que a gente tem hoje, da ordem de 6 milhões de moradias, ele vai tender a crescer. Então, isso é muito preocupante. Um país que tem um déficit habitacional de 6 milhões de moradias e que ainda nos próximos 10 anos nós imaginamos que você vai precisar construir da ordem de 9 a 11 milhões de moradias, isso é muito preocupante para o Brasil e para as pessoas que precisam comprar imóveis. Então, esse é o nosso ponto que as pessoas têm que olhar, analisar, o governo tem que olhar qual é a consequência que vai ter em todas as populações, inclusive na população mais carente, que é aquela população que ela precisa da casa. Não é uma preocupação, não é uma população que ela quer comprar casa para ter uma casa melhor. É uma população que ela vive em um ambiente inadequado e ela vai passar a viver num ambiente adequado, com condições de segurança e saúde e educação, o que é fundamental, como eu falei já, para as futuras gerações brasileiras. Conversamos com Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Obrigado pela participação conosco, meu caro. Até uma próxima. Um bom trabalho a você e uma ótima semana. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima vez. Estarei aqui com muita felicidade junto com vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado.